Olá, está começando o Momento Jurídico, programa da TV Legislativa para você conhecer melhor os seus direitos e deveres. Nesta edição, vamos falar sobre relações de consumo com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São José dos Campos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Ricardo Iocota. Obrigada pela presença. O prazer é todo meu, Vivian, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a nossa ordem, esclarecendo um pouco mais para a população, a respeito das relações de consumo, dos seus direitos, falando aqui para os munícipes, em especial para os telespectadores da TV Câmara. A gente não tem outro jeito de começar que não seja falando do Código de Defesa do Consumidor, É uma legislação inovadora que há 29 anos veio com o objetivo de trazer mais equilíbrio nas relações de consumo. A gente pode dizer que hoje os consumidores estão mais conhecedores, sabem melhor os seus direitos? Não tem a menor dúvida. O nosso código, embora possa parecer antigo, são 29 anos, por um país como o Brasil, que tem uma produção de leis muito grande, é reconhecido como um país que tem uma legislação complexa, muitas vezes as leis não duram tanto tempo assim. O nosso código foi elaborado na década de 90, no começo da década de 90, por grandes cabeças pensantes nessa área do direito do consumidor. E ele é reconhecido ainda hoje como a legislação mais importante, talvez a mais respeitada no mundo todo nesta área. É claro que isso tem a ver com o fato de que no Brasil há uma cultura estabelecida desde sempre, de se levar um jeitinho e, portanto, nem sempre os direitos dos consumidores foram respeitados. E é por isso que foi necessário fazer uma legislação específica, robusta, para regulamentar essas relações de consumo. Então, agora, é óbvio que com o advento da internet e da comunicação de massa, aquilo que já era robusto se espalhou para todos. Então, hoje, todos, além de estarem protegidos, têm acesso a essa informação. Então, as pessoas também, a partir dos últimos anos, passaram a se valer dessas regras para se defender. E isso é muito importante. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as compras pela internet, O nosso código, quando foi instituído e criado, ele ainda não existia esse fenômeno. Então, para dar conta dessa realidade, nova realidade, a gente teve aí o decreto de 2013, 7962, que regulamentou o e-commerce, como é conhecido, o comércio online. Isso. Ele deu conta da demanda, da necessidade? Olha, não difere daquilo que já vinha previsto no Código de Defesa do Consumidor. O Código estabelece as normas básicas, a regra geral da defesa do consumidor. Esse decreto, ele regulamenta a atuação dessas entidades. Então, por exemplo, que no e-commerce ele traz uma série de regras mais específicas de como as empresas devem atuar. O decreto, por exemplo, estabelece que numa venda pela internet, na página de comércio, tem que constar lá o CNPJ da empresa, tem que constar o endereço da empresa, tem que constar o preço, tem que constar a forma como aquele consumidor pode eventualmente fazer a devolução do produto que ele entender que não está adequado ou que ele se arrependeu, porque o consumidor que compra pela internet também, ele tem o direito de arrependimento daquela compra, porque ele não teve a oportunidade de experimentar ou tatear ou verificar aquele produto. O código já previa a compra à distância, distância, por exato. Catálogo. Exatamente. Ou pelo telefone, televendas. Exatamente. Então, a regra é a mesma, Essa compra à distância, ela só ficou mais próxima, vamos dizer assim. Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e na volta tem muito mais direito do consumidor. Até já. Estamos de volta ao Momento Jurídico de hoje, falar sobre direito do consumidor. E o entrevistado é o advogado Ricardo Iocota. Bom, vamos falar agora sobre um assunto que é bem recente, que ainda está em discussão, que é uma regulação do consumo por crianças e jovens, Hoje a gente sabe que eles têm um acesso muito facilitado por questões tecnológicas, a esse consumo. Como é que está essa discussão de uma nova legislação sobre isso? Vivian, existe um projeto de lei
que está sob análise do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na mão do ministro Sérgio Moro nesse momento. Esse projeto, ele estabelece determinadas regras, ele propõe determinadas regras para a publicidade que envolva as crianças e jovens, os adolescentes. São pessoas consideradas absolutamente vulneráveis sob a ótica do direito do consumidor, assim como o idoso, assim como aqueles que não têm instrução. O Código de Defesa do Consumidor, ele já estabelecia regras para vedar a publicidade para esses consumidores devido à sua vulnerabilidade e à possibilidade de um consumo até desenfreado. Existe essa proposta, esse projeto de lei, ele está sob análise do Ministério da Justiça. As entidades de defesa do consumidor, como os PROCONs, o IDEC, o Instituto Alana, que são entidades super sérias, super respeitadas, com grandes estudiosos do assunto, estão analisando também esse projeto para propor as suas ideias. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também está atenta a essa questão para poder auxiliar nesse processo todo. O processo de elaboração legislativa com assuntos super sensíveis como esse, ele é sempre muito complexo e exige a participação da sociedade como um todo. Um outro tema também razoavelmente recente, é o uso de dados pessoais na rede, do consumidor, no caso. A gente teve uma lei de 2018, a 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela supre essa lacuna quando a gente olha sob o prisma do consumidor, do consumo? Na teoria, sim. Na teoria, sim. Ela é muito recente ainda, a entrada em vigor dela. Então, essas demandas relativas aos dados do consumidor, a gente sabe que existe inclusive um comércio de dados clandestino, de base de dados de consumidores. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de regras que são importantíssimas, que trazem uma segurança para todos. Agora, esse assunto ele ainda não começou a aparecer de uma forma muito relevante, tanto nos órgãos de proteção do consumidor, quanto em especial no judiciário, que é uma instância que vem depois. Normalmente, e deveria ser assim, as pessoas primeiro procuram tentar resolver os seus direitos através dos órgãos de proteção do consumidor. Não houve solução, aí vai para o judiciário. Mas sem dúvida que é uma legislação que vai garantir a proteção desses dados importantes do consumidor, dados de cadastro, dados financeiros, que são utilizados muitas vezes no mercado e que são fundamentais para a vida de todo mundo. Uma outra novidade é o cadastro positivo. A ideia é que os bons pagadores tenham um juros reduzido em função de uma pontuação, não é mesmo? Essa pontuação seria com base em informações como dados financeiros, renda, pagamentos de contas, prévias, anteriores, e também dos seus familiares. Então, todo esse conjunto de dados levaria a uma pontuação e o bom pagador, então, teria esse juros reduzido. É muito novo ainda, eu sei, mas a gente já pode dizer que há uma falta de transparência, é preciso maior transparência nesses critérios? A transparência é fundamental sempre. A forma como esse score, que é o termo que se usa para essa pontuação, ele é adquirido, o que foi levado em conta ou não. Você imagina o seguinte, o sujeito tem uma determinada renda, um padrão de vida bom, e aí ele deixa, por um equívoco, de pagar uma conta de energia num valor relativamente pequeno. Ele vai ter o seu score reduzido, isso é relevante, não é? É claro que tudo isso tem que ser tratado com muito cuidado. Agora, a intenção de trazer um benefício para o consumidor, por exemplo, a redução da taxa de juros bancários, que é realmente exorbitante no Brasil, para aqueles que têm um histórico financeiro bom, de pagamento pontual, de não ter dívidas, é uma iniciativa super interessante. Já está em vigor? Já está em vigor. Agora, isso não começou a acontecer ainda na realidade. Eu não conheço ninguém
que tenha tido uma oferta de taxa de juros mais baixa por um banco por conta do seu score ainda hoje. Né? A ideia é que isso aconteça e nós estamos atentos para verificar o andamento e a evolução desse processo todo. Uma atualização do código que está na Câmara dos Deputados aguardando é o PL 3515 de 2015, então já há quase 5 anos. Né? E trata do superendividamento. Seria a possibilidade de renegociação com todos os credores juntos, né? Uma questão coletiva. O superendividamento é um tema super novo. Né? No mundo empresarial existe aquela situação em que a empresa não tem mais condição de arcar com os seus deveres, com as suas dívidas, e ela, entre aspas, ela quebra. Né? E aí vai à falência ou entra numa recuperação judicial. Né? Isso não existia para a pessoa física. Né? Então, existe essa proposta de uma legislação que possibilite, né, essa negociação por parte daquele cidadão que se encontra endividado a tal ponto em que ele não consegue mais pagar as suas dívidas. Né? Contrai uma dívida para pagar as outras. Contrai uma dívida para pagar as outras, e aí ele paga mais juros. E quantas pessoas não fazem rolagem de dívida? Né? Uma instituição financeira descobre que ele tem uma dívida, vem e oferece para um empréstimo ou para comprar aquela dívida e para renegociar. Muitas vezes o cidadão acha que é uma situação favorável, mas não é, piora a situação. Né? Então, existe essa possibilidade. Né? Algumas entidades, como o PROCON em São José aqui, tem essa proposta, né, de auxiliar, ainda hoje, né, os cidadãos a fazerem essas renegociações com cada um dos seus credores. É ainda caso a caso e individualmente. Né? O PROCON aqui está implantando um sistema que eles chamam de PROCON digital e que vai facilitar esse processo. Né? É claro que na hora que houver uma legislação específica com relação a essa questão, estabelecendo regras que possibilitem de fato uma negociação coletiva, né? Isso vai trazer muitos benefícios para os cidadãos, não tem dúvida. Agora, de novo, né, a questão do superendividamento também está ligada a essa facilidade do consumo que a tecnologia trouxe. Né? Muitas pessoas fazendo muitas aquisições, muitas compras, se endividando, porque está tudo muito fácil. Para a gente ter uma ideia da dimensão, né, do superendividamento, do problema que é aqui no nosso país, o Brasil tem hoje 67 milhões de pessoas inadimplente diferente de superendividado, né? 63 milhões daria 40% da população adulta, segundo o SPC, né, Serviço de Proteção ao Crédito, e a metade disso, ou seja, um pouco mais de 30 milhões, seriam realmente superendividados porque comprometeriam a sua capacidade de subsistir. Exatamente. Então, não conseguem mesmo. São números alarmantes. Né? E as dívidas com bancos representam mais da metade das pendências dos inadimplentes. Né? Então já é uma pista do problema. Pois né? O grande problema é esse, né? As dívidas com bancos, porque as taxas de juros são muito altas. Então o sujeito entra numa bola de neve, a qual ele não consegue sair mais. E 2 pontos que talvez mereçam destaque dessa proposta é que trata do assédio ao consumidor para que ele tome crédito, né? Aquilo que a gente falou, né? De oferecer, né? Sem o crédito. Que o consumidor tenha o interesse de adquirir, e também o silêncio como consentimento, né? Não falou nada, está contratado. Né? Então, são duas questões aí. E isso fica mais crítico para aqueles que são vulneráveis. Os idosos, por exemplo, aposentados, isso acontece muito com os aposentados. Né? Ele recebe uma ligação, alguém oferecendo um crédito consignado na sua aposentadoria, porque o crédito consignado não oferece risco para quem está oferecendo o crédito, né? Ele vai sair direto da aposentadoria do cidadão, né? E a pessoa, no momento de necessidade, ou acaba sendo convencida, né, por essa oferta, e aí acaba entrando numa situação complicada financeiramente. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Não saia daí.
Momento Jurídico está de volta hoje falando de direito do consumidor e quem nos esclarece é o advogado Ricardo Iocota. Com relação às ações judiciais, que tipo predomina aqui na nossa cidade? Normalmente, venda de produtos que não foram solicitados, contratação de produtos ou serviços que não foram solicitados, emissão de cartões de crédito, né, que não foram solicitados, negativação indevida do CPF do cidadão por conta de uma dívida que não foi contraída por ele, cobranças indevidas, né? Depois disso, discussões a respeito de valores, de aplicação ou incidência de juros no caso dos serviços bancários, taxas cobradas indevidamente. No caso das concessionárias, especialmente no caso das concessionárias de energia elétrica, né? Problemas causados por um defeito no fornecimento da energia que possam gerar algum tipo de problema para equipamentos na casa das pessoas, não só na casa, né, mas também nas empresas. Um assunto que tem aparecido bastante também está ligado à área de turismo, né? Atrasos de voo, perdas de bagagem, esses são assuntos que são bastante recorrentes no Brasil todo, de um modo geral. A maioria ações individuais, né? Sim, sem dúvida, a maioria ações individuais. Mas a gente também tem a possibilidade das ações coletivas, né? No caso do direito do consumidor, que não é beneficiado só aquele que entrou com a ação, mas toda a sociedade. Uma repercussão geral, exatamente. Que tipo de objeto pode ser alvo de uma ação coletiva? Quando o assunto ele tem uma repercussão abrangente, né, e afeta especificamente as normas mais importantes de defesa do consumidor, por exemplo, propaganda enganosa, que são veiculadas, por exemplo, em veículos de massa e que, portanto, atingem a todos, mas que podem surgir através de uma demanda numa determinada localização, né? Entidades específicas têm competência, né, para poder atuar nesse caso, o Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor, entidades de classe. Essas são as situações onde a gente vê as ações coletivas. Normas quando a questão envolve meio ambiente, mas tem repercussão também no consumo. Então, essas ações que envolvem, por exemplo, alimentos, né, que são vendidos em âmbito nacional, normalmente são assuntos que têm relevância e abrangência nacional. Falando sobre as entidades, né, a gente tem aí uma série de instituições, mecanismos de proteção. Vamos falar um pouco o papel de cada uma, a quem recorrer, né? A gente fica meio até sem saber para qual que a gente deve procurar. A gente tem PROCON, tem as agências reguladoras, tem institutos ou associações, tem IDEC, Proteste, sites de reclamações, inclusive um que é público, consumidor.gov.br, né, para contato direto com as empresas que estão cadastradas. Para quem que a gente deve recorrer? O consumidor deve sempre recorrer aos órgãos públicos de defesa do consumidor. Então, o site consumidor.gov é um site ligado ao Ministério da Justiça, Governo Federal, é um órgão oficial, portanto, como você falou, tem empresas que estão cadastradas lá e o consumidor pode fazer os seus pleitos ou trazer as suas reclamações através desse veículo. Né? O outro veículo oficial de defesa e proteção do consumidor são os PROCONs. Né? Outras entidades como o IDEC, o Instituto Alana, Protege, são entidades que têm uma relevância indiscutível com relação ao direito do consumidor, elaboram um conteúdo importantíssimo em termos de estudos, de análises, né, de qualificação das pessoas que atuam na área do direito do consumidor, de educação do consumidor, né, mas não são aqueles órgãos onde você possa buscar a proteção do seu direito específico que esteja sendo violado.
Né? Quando o cidadão, o consumidor, entende que há um direito seu que esteja sendo violado, ele deve buscar um dos órgãos de proteção do consumidor, eu sugiro, em especial os PROCONs. Né? Porque os PROCONs têm um papel, diferentemente dessas outras entidades, que é um papel de fiscalização, de autuação e de negociação pelo consumidor ou com o consumidor com as empresas. Né? As agências reguladoras, elas têm também um papel importante. Elas atuam naquelas áreas onde há concessão pública para a exploração de uma determinada atividade. Né? Mas elas não fazem esse papel de proteção do consumidor no sentido de resolver aquele problema específico naquela situação. Né? Isso deve ser feito através das entidades como o PROCON, que, apesar do seu esforço, muitas vezes não consegue, né, atingir o resultado que é esperado pelo consumidor. E aí tem que recorrer ao judiciário. Né? Em determinadas situações é possível recorrer ao judiciário mesmo sem o auxílio de um advogado. Em outros casos é essencial o auxílio de um advogado. Na dúvida, é sempre importante procurar o PROCON ou procurar um advogado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente vê as perguntas enviadas pelos internautas nas redes sociais da Câmara. Até já! O Momento Jurídico está de volta e nós estamos falando sobre direito do consumidor com o advogado Ricardo Iocota. Agora vamos ver as perguntas enviadas pelos nossos internautas nas redes sociais da Câmara. A primeira delas, da Josi, diz assim: caso perca a nota fiscal e queira trocar um produto, o consumidor deve ou precisa pedir segunda via ao estabelecimento? Sem dúvida. A gente costuma dizer que a nota fiscal é o RG do produto. Né? Agora, acontece muitas vezes do consumidor perder essa nota fiscal, especialmente quando ela é impressa. Né? Hoje, muitas vezes, em muitas aquisições, você recebe a nota fiscal impressa, mas também recebe por via eletrônica. Né? As empresas são obrigadas a reemitir uma nova via dessa nota fiscal, se solicitado pelo cliente, pelo consumidor, né? E ela é fundamental para que possa ser feita a solicitação de troca ou de reparo do produto. Tá? Vamos para a pergunta seguinte, da Mônica. Em casos de queda de energia, a concessionária é responsável por ressarcir os danos a equipamentos eletroeletrônicos, correto? Como solicitar e fazer garantir esse direito? Mônica, você está correta, sim. A concessionária ela é responsável, ela é obrigada a ressarcir, porque ela é obrigada a garantir que não haja alterações, oscilações na corrente de energia que chega até a residência de todos nós. Né? Então, se, por exemplo, há uma tempestade com muitos raios, tem uma televisão que é queimada, por exemplo, a concessionária ela é obrigada a ressarcir, sim. Existem regras para isso. Né? Primeira coisa é entrar em contato com a própria empresa? Com a própria empresa. Com a própria empresa. Um formulário lá, como em todas as situações de consumo. Preencher, muitas vezes há a possibilidade de fazer isso de forma eletrônica, pela internet. Então, tem que fazer essa solicitação, né? Existe um prazo para que essa solicitação seja feita, né? Até 90 dias. Né? Recebida essa solicitação, a empresa tem 10 dias úteis para responder ao consumidor. Não é responder, é para fazer uma avaliação técnica daquele dano gerado. Ela pode solicitar que o consumidor leve a uma assistência para... Uma assistência, Por isso é importante que, no caso de dano, o consumidor não leve antes de fazer a reclamação ou de ter essa resposta da concessionária, não leve o produto para reparo, porque senão ele perde esse direito. Né? Se a empresa não responder, né, aí ela passa a ter um outro prazo de 15 dias úteis em que ela tem que fazer o ressarcimento. É obrigação dela avaliar tecnicamente para averiguar o dano. Se ela não fizer isso, ela está assumindo a responsabilidade de que o dano de fato foi gerado por ela, né? E aí ela tem que ressarcir de qualquer forma. E aí pode então procurar PROCON? Mesmo caminho, PROCON, né? Que vai chamar essa empresa,
para entender a situação, vai pedir a documentação, tudo mais. Se ainda assim não resolver, justiça. Né? Vamos para mais uma. O direito do consumidor reclamar prescreve em quanto tempo? É o que pergunta a Luana. Prescreve, via de regra, em 5 anos. O consumidor tem um prazo de até 30 dias para reclamar o seu direito junto ao fornecedor com relação a bens e produtos não duráveis, por exemplo, alimentos, medicamentos, equipamentos de saúde que não possam ficar parados, né? Ou de 90 dias para bens e produtos duráveis. Bom, você também pode participar enviando a sua dúvida. Para saber qual o tema do próximo Momento Jurídico, basta seguir a Câmara nas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu agradeço também a sua participação, viu, Ricardo? Foi muito esclarecedora. Eu que agradeço, Vivian, quero deixar os consumidores cientes de que a proteção e defesa dos seus direitos é uma preocupação de todos, né? Vocês podem procurar as entidades de defesa do consumidor, PROCONs, como a gente falou, o governo federal, e a OAB também presta esse serviço, né, através da sua Comissão de Direito do Consumidor, aqui em São José, que é presidida por mim, ou no âmbito estadual. Então, estamos todos disponíveis para prestar esclarecimentos e para auxiliar a todos. Agradeço também a você que me enviou a sua pergunta e a quem nos assistiu. Até o próximo Momento Jurídico. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.